Nova Gol, novos tempos no ar. Tesouro Selic, a partir de R$30, taxa zero de verdade. Vem pra pi.com.br. Olá, hoje é dia 17 de junho, segunda-feira, e você já sabe, dia de segunda chamada, é claro. Já se inscreveu aqui no canal My News? O canal de jornalismo considerado case no segmento pelo próprio YouTube? Pois é fácil. É só clicar nesse botãozinho que diz inscreva-se aqui embaixo e pronto. Você acompanha tudo o que a gente faz por aqui. In My News We Trust. Para compreender o que se passa no nosso país, eu tenho hoje a companhia do nosso Joel Pinheiro da Fonseca, do quase nosso Pedro Doria, a jornalista Renata Agostini e o jornalista italiano correspondente do Corriere della Sera, Rocco Vincenzo Controneo. É assim, Rocco? Quase. Hoje é tudo em italiano aqui, grazie prego. Vamos lá. Uma semana de vaza-jato. Mudou a relação de poder entre Bolsonaro e Sérgio Moro? O pavão misterioso das redes sociais é real ou só quer aparecer? A semana promete. A história do governador que, se pudesse, resolveria o problema da violência com um míssil. E do outro governador que quer ser presidente. Também falaremos das pessoas que tiram fotos em lugares muito estranhos. E aqui para vocês em primeira mão, como é curar do ex? Porque pé na bunda não é fácil para ninguém. Que o digam os Santos Cruzes e os Joaquins Levises da vida. Estreia Toy Story 4, dia 20 nos cinemas. Bolsonaro está com a faca, o queijo e a caneta na mão quando o assunto passa ali pelo departamento pessoal. Ele demitiu um general, forçou o pedido de demissão do presidente do BNDES e já avisou que vai mandar para casa outro militar, o presidente dos Correios. A demissão de Santos Cruz, que ocupava a Secretaria de Governo, foi a primeira baixa na ala militar. Santos Cruz tinha sido alvo do guru Olavo de Carvalho. Mas a Dani Lima apurou no painel que, além da treta com os olavistas, Bolsonaro não gostou quando soube que o general topou participar de um almoço com um grupo de João Dória. No caso do Joaquim Levy, o que irritou o presidente foi a contratação de um assessor que tinha trabalhado no banco durante o governo do PT. Bolsonaro disse no sábado sobre Levy, aspas, está com a cabeça a prêmio há algum tempo. No domingo, o Levy pediu demissão. Pedro, essas demissões todas estão conectadas? Tem um momento novo do governo Bolsonaro que começa a surgir aí, né? Que são essas duas demissões humilhantes, porque foram processos muito esquisitos, né? O Santos Cruz, existe uma suspeita, e fala-se muito disso em Brasília, que o problema, na verdade, seja o caixa da comunicação do governo, porque a turma do bolsolavismo gostaria de gastar com blogs amigos, tudo mais, assim como o pessoal do PT fez no governo, e que o Santos Cruz estaria muito rígido, não queria fazer esse tipo de gasto. No caso do Levy, o argumento do Bolsonaro é um argumento que para qualquer outro presidente da República seria meio bizarro, né? Que o problema é que o Levy estaria muito próximo de gente ligada ao PT, mas que dentro do governo Bolsonaro, de alguma forma, faz sentido. E o Bolsonaro tem muito essa ideia fixa de que tem que abrir o caixa do BN10. O caixa preta. Exatamente, a caixa preta do BN10, porque tem esses gastos. A impressão que eu tenho um pouco é que tem uma hora que as pessoas começam a acreditar nas próprias teorias conspiratórias e começam não, que o PT deve ter gastado fortunas na Venezuela, em Cuba, tudo mais, e não pode ser só aquele número que o BN10 está falando. E aí o presidente fica ali naquela coisa de... Tem uma hora que é o seguinte... Fatos que não existem não surgirão. Então, quem for suceder o Levy no BN10 vai conseguir abrir essa tal caixa preta se não existe? Eu acho que essas duas dimensões, elas vêm de contextos bem distintos, né? O Levy, o Bolsonaro nunca quis que ele fosse para o governo. Ele nunca aturou aquela indicação. Quando Paulo Guedes escolhe o Levy, eles têm, inclusive, a primeira briga entre os dois, ou a primeira briga séria, né? O Bolsonaro chama o Guedes para a casa dele, lá na Barra, cobra porque ele tinha feito aquela escolha de um ex-ministro petista, e naquela ocasião alguns auxiliares tinham ido reclamar com ele, falando assim, esse cara é da farra dos guardanapos. Ali é uma discussão enorme, o Paulo Guedes dobra a aposta, até porque ali para ele era muito importante, né, a tal da carta branca, né, a primeira pessoa que o Bolsonaro de cara ia tirar. Mas o Bolsonaro deixa muito claro, até para a imprensa, que, olha, esse é o nome do Paulo Guedes. Ele nunca gostou que o Levy tivesse naquele lugar.
Já o Santos Cruz, ele é conhecido do Bolsonaro desde a década de 80, o Bolsonaro se refere a ele como amigo, fez questão de, no dia seguinte, a demissão, dizer que é um cara excepcional, que gostaria que ele continuasse no governo. E eu acho que na sexta-feira, que ele teve o café com os jornalistas, ele não estava falando especificamente do Santos Cruz, mas ele deu um comentário que eu acho que é uma pista sobre como ele está raciocinando, porque ele estava comentando sobre o filho Carlos, falando que o Carlos era muito imediatista, que ele estava trabalhando nisso, e que ele dizia para o Carlos que, às vezes, quando você dá um cartão vermelho para alguém, você tem que deixar a pessoa se enrolar por ela mesma, para então, depois, eventualmente, tirá-la. O Santos Cruz já vinha no processo de desgaste com essa chamada ala ideológica, né? A fritura por parte do Olavo de Carvalho e até do próprio Carlos. Então, eu acho que esse desgaste aí entra esse contexto, né, Pedro, do que motivou ali a questão do blog, de manejar a SECOM, etc. Mas eu acho que era um processo que já tá, assim, ele já sairia em algum momento. E eu acho que o Bolsonaro foi deixando a coisa acontecer para em algum momento cortá-lo. E não custa a gente destacar que, de certa forma, embora oficialmente essa não tenha sido uma cabeça pedida pelo Carlos Bolsonaro, foi uma cabeça pedida pelo Carlos Bolsonaro e é o segundo ministro que o Carlos derruba, né? Porque o Gustavo Bibiano foi a mesma coisa. Agora, só um lembrete, esse é o terceiro militar, né? Porque teve o presidente da FUNAI. É verdade. Verdade. Foram 3 militares em 3 dias. É uma coisa impressionante, né? Sempre que surge alguém no governo Bolsonaro, no alto escalão, que é competente, que tem uma excelência técnica, que não é tão movido assim por bravatas ideológicas, pode escrever. Esse cara vai criar problema, a ala ideológica, no fundo, vai criar problema com ele, e até agora ela tem vencido nesses embates que tem acerca dos cargos de alto escalão aí. Então é mais uma figura que conferia alguma credibilidade ao governo, que é o Joaquim Levy, no BNDES, alguém que chegou, veja, ideologicamente, esse governo não gosta do BNDES. A própria ideia de BNDES é muito contrária à ideologia dominante no governo, seja pelo ultraliberalismo de alguns, ou seja pelo antipetismo radical também, que vê ali, não, ali é só sujeira, só corrupção, tem que abrir a caixa preta. Isso quer dizer o quê, né? Quer dizer, vamos parar todas as operações, vamos acabar com o trabalho que é feito aqui para ficar investigando, vendo se está tudo certo, olhando para o passado, demitindo gente, exonerando funcionários. Não querem fazer a mesma coisa, por exemplo, nas polícias, muitos outros lugares poderiam também estar querendo investigar. Não, eles querem investigar apenas aquilo que eles não gostam. Meio ambiente, BNDES, universidades aqui nos estados também. Tudo que a direita vê como antro, que é ideologicamente contrário a ela cria essa ideia de que é um antro de corrupção e que precisa ser investigado, auditado, temos que parar tudo até ver certinho e demitir todo mundo. O Joaquim Levy não entrou nessa. Ele levou a sério a missão do BNDES de investir em coisas que não vão dar retorno para o mercado. E isso é um crime imperdoável. Agora, curiosamente, é a primeira baixa na equipe do ministro Paulo Guedes, mas não é uma derrota para ele, porque Paulo Guedes, 2 meses depois de Levy no cargo, já nos bastidores não fazia questão de esconder descontentamento com o Levy, publicamente falava que ele, não sei se ele quer, mas ele vai ter que despedalar, o cobrava publicamente, e não fez nenhum gesto para segurá-lo, nem publicamente, nem nos bastidores. Então, é a primeira baixa, mas é uma coisa que a gente ainda não está nem muito claro se foi um jogo combinado. Não é uma derrota clara para o Paulo Guedes. Paulo Guedes ajudou a fritar o Levy um pouco antes da demissão, ali naquele mesmo dia, né? Ele também está, talvez por querer o dinheiro do BNDES, né? Para chegar nos números que ele anunciava antes de acabar com o déficit já no primeiro ano e tudo. Ou o BNDES vai dar esse dinheiro ou fica difícil isso acontecer. Tem um comentário do Guedes ali, né, de eu entendo, se não me engano, pro Gerson Camarote, né, eu entendo a angústia do presidente e tal. Agora, eu não sei, Renata, talvez não seja a sua impressão, mas eu saio dessa última semana um pouco com a impressão de que os 2 superministros, tanto o Moro quanto o Guedes, saíram um pouco menos superministros, não? Até porque uma das frases do Bolsonaro no sábado, quando ele partiu contra o Levy, foi: olha, eu demito passando por cima do Paulo Guedes. Tinha uma coisa ali de reiterar que, no fim das contas, ele que é o presidente, ele que manda, ele que tem a caneta e tudo mais. Eu acho que a figura do Moro é indiscutível, né? Que não, se ele entrou, ele entrou para o governo, de certa forma, ajudando a dar uma credibilidade, né? Ou reforçar essa equipe do Bolsonaro, agora esse jogo se inverteu, né? E ele precisa bastante do governo para construir uma narrativa, né? Para ver um caminho fora desse confusão que se colocou.
No caso do Paulo Guedes, eu ainda não tenho tanta clareza. Eu acho que eles ainda estão bastante afinados. Antes, até na própria campanha, tinha-se essa impressão do quanto o Paulo Guedes vai aguentar, essa coisa dele, a qualquer momento, poder, né, jogar tudo pro alto. Eu acho que ele foi mostrando duas coisas. Uma, que ele tem uma disposição muito grande de ser fiel a Bolsonaro, mesmo durante a campanha. Eu gosto sempre de lembrar isso. Quando teve aquele estresse da CPMF, que foi super polêmico, o Bolsonaro pede para todo mundo ficar quieto, o Paulo Guedes fica quieto. E não se coloca, não dá mais entrevista, obedece fielmente às ordens do capitão. Agora, no governo, sempre quando tem um teste desse, ele não critica, nem publicamente e nem tanto nos bastidores. Você vê informações saindo de que Paulo Guedes está contra o que Bolsonaro falou, nos bastidores ele está reclamando. Ele está alinhado e em sintonia mesmo com o caminho que eles estão seguindo ali. Então, né, a comparação com os dois ministros, eu acho que nesse momento eles estão de forma bem distinta. Acho que, sim, o destino do Moro está cada vez mais ligado não só ao destino do governo, mas o quanto o Bolsonaro vai querer bancá-lo, né, e essa estrutura do governo. Paulo Guedes, eu acho que ele ainda está, no fundo, fazendo o que ele combinou e o que ele quer ali, porque Levi não estava mais nos planos do Paulo Guedes. Sobre o Moro a gente vai falar mais na frente daqui a pouquinho, mas Rocco, você quer falar alguma coisa? Já aconteceu algumas vezes. Quando você tem uma campanha eleitoral populista e radical, onde você promete um monte de coisa, não só no Brasil, no mundo todo. E tem várias figuras políticas parecidas com o Bolsonaro nesse momento no mundo. Você decide que a campanha eleitoral deu certo de maneira radical, não teve nenhuma convergência para o centro. Você não precisa de figuras para agradar os empreendedores do mercado, os sindicatos, os movimentos sociais, não se importa de nada. Você pode continuar com a sua agenda radical, então você não quer nem pessoas que vêm de um passado. O Levi foi uma pessoa fundamental no Brasil. Ele foi o pai da política econômica do Lula, porque ele que gerenciou o Ministério da Fazenda no primeiro mandato do Lula, onde lá tinha um médico, que era o Palotti, e um metalúrgico, e era o Lula. O único que entendia de economia era ele. E depois foi para Dilma, depois para São Paulo. Então, mas o fundamental é esse. Esse tipo de político chega ao poder e diz: mas eu queria fazer um monte de coisa e não posso fazer quase nada. Por quê? Porque tem um Congresso, porque eles não conhecem muito bem as regras do jogo, porque não tem aliado. O que pode fazer? Canetada, demitir. Isso sabe fazer, é a única coisa que pode ser feita rapidamente. E ele sabe fazer isso. É um gesto de autoridade, né? É um gesto para dizer: hoje eu decido isso, acordo e isso acontece. Todas as outras coisas, do pino até o horário de verão, a reforma da Previdência, a reforma e tal, demoram. Demitir alguém não demora nada. Então, na cabeça dele, é uma forma de confirmar uma política tal. Efeito? Tem algum efeito? Hoje a Bolsa está caindo porque o Levi foi embora? Acho que não. Então... No sábado, enquanto Bolsonaro participava da abertura da Copa América em São Paulo, o governador João Dória estava recebendo uma homenagem no reduto do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Dória ganhou o título de cidadão carioca na casa do empresário Paulo Marinho. Marinho é suplente de Flávio Bolsonaro e foi na casa dele que o presidente gravou a maior parte dos vídeos da campanha. Renata, qual o significado desse jantar? A gente já está aí vendo um apoio pro Dória, um Bolsodória 2, o que está acontecendo ali? Eu acho que, de certa forma, sim, mas é legal a gente lembrar que o Paulo Marinho tinha feito um jantar desse, primeiro para o João Dória, só depois ele abraçou o Bolsonaro. Antes, na eleição, de ficar confirmado que seria o Alckmin, o Dória tentou bastante se emplacar e furar essa fila. Depois ele recuou e foi para o governo do estado. E já tinha acontecido um evento parecido com esse aqui no Rio de Janeiro. O Paulo Marinho depois, por causa do Gustavo Bibiano, né, que coordenava a campanha, e eles são muito próximos, se agrupou no grupo do Bolsonaro. Depois foi até uma figura ali importante na campanha, né, porque as coisas aconteciam na casa dele, até que aí todo mundo rompeu, né? O Gustavo Bibiano saiu e o Paulo Marinho acho que não tem mais essa entrada lá. O interessante ali me chamou mais a atenção do que esse grupo carioca, né, em volta do Dória, é a disposição da Joyce Hasselman de compor com ele.
ela já fez isso na campanha, mas agora ela virou uma figura muito pública do governo, né? Ela é líder do governo no Congresso, ela tenta o tempo inteiro ser um expoente do bolsonarismo em Brasília, mas ela publicamente se colocou ao lado do Dória. E junto desses questionamentos o tempo inteiro se ela vai tentar uma candidatura à prefeitura. Naquele episódio, eu acho que, para mim, me chamou mais atenção o que a Joyce eventualmente vai fazer e se movimentar a partir daquilo, do que essa convergência em torno do Dória, que, se não fala publicamente, não faz questão de esconder que está pavimentando seu caminho para 2022. Isso é uma característica muito interessante que a gente tem nesse ano. Não é comum que no início de mandato você veja tantos nomes ou se movimentando ou até falando que quer suceder o cara que acabou de se eleger, porque, em geral, você tem aquele armistício, né? Os partidos maiores estão até tentando compor com o governo. Por uma série de razões, esse ano a gente vê muitos nomes se colocando. O Dória não fala que quer, né? Mas na convenção do PSDB e da convenção do DEM foi aclamado o Brasil urgente, Dória presidente. Você tem... por exemplo, o Ronaldo Caiado diz que quer, em Goiás, diz que quer ser Witzel aqui no Rio, falou que gostaria de ser. Está todo mundo falando em 2022, só que o governo mal começou, né? Tem um ponto que eu acho que vale a pena também chamar a atenção nessa coisa do jantar, que é o seguinte: o Paulo Marinho, ele faz parte de um grupo ali que foi meio chave para o Bolsonaro no início da campanha dele, até no momento de tornar viável para além daquele reduto da extrema-direita, né? Foi o primeiro grupo, porque ali o Paulo Marinho não é só o Paulo Marinho. É o Paulo Marinho, é o Sérgio Bermudes, que é um advogado que tem um escritório extremamente importante, extremamente influente no Rio de Janeiro. É um dos escritórios mais influentes do Rio e de Brasília. O Gustavo Bibiano, que era advogado do escritório do Sérgio Bermudes, está ligado ali. Naquele momento que o Bolsonaro cortou o Bibiano, ele rompeu, na verdade, com o primeiro grupo que deu uma inserção a ele, Bolsonaro, em parte da elite financeira do Brasil. E agora esse grupo, já no primeiro semestre do governo do Bolsonaro, já está se reorganizando politicamente, olhando para um caminho, fazendo uma aposta em essência que vamos continuar elegendo depois do Bolsonaro um governo de direita, só que vai ser uma centro-direita, né? Não vai ser... Um perfil diferente. Um perfil ligeiramente diferente. Essa é a questão que me interessa com relação ao Dória. Ele se colou muito aos valores e à campanha do próprio Bolsonaro para chegar ali. E agora ele está procurando, assim, ativamente, quais são as diferenças dele com relação ao Bolsonaro. E é um caminho difícil. Por exemplo, a questão do Moro agora. De que lado o Dória poderia se colocar aí? Ele escolheu abraçar o Moro também, né? Ele escolheu apoiar o Moro nessa... Porque ele sentiu, olha, mas o meu apoio está muito ligado a pessoas que gostam muito da Lava Jato e que têm ela no coração. De forma alguma eu posso usar isso para me contrapor ao governo. O que vai ser, então, né? A loucura das redes sociais, provavelmente, esse lado, essa balbúrdia que o governo federal criou aí, eu acho que ele vai buscar nesse caminho, uma direita liberal, conservadora nos costumes, mas com menos balbúrdia, menos briga, menos intriga. Nada nesse tema me choca mais que o João Dória ganhar título de cidadão carioca. É tipo o Evandro Mesquita ganhar título de cidadão paulistano, ou, sei lá, o Ariano Suassuna de cidadão uruguaio, sabe? Não cabe na minha cabeça. A gente está falando do Moro aqui. A publicação das conversas atribuídas a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, popularmente chamada de Vaza Jato, ganhou novos capítulos ao longo da semana. E as últimas divulgações do Intercept respingaram no STF. Segundo o Intercept, um mês depois da controversa divulgação do grampo telefônico com a conversa entre Lula e Dilma, aquela do Bessias, lembram? O procurador contou ao Moro que recebeu total apoio do ministro do STF, Luiz Fux, à Operação Lava Jato. A resposta do Moro foi "In Fux we trust". O que me faz pensar o seguinte: o Telegram não tem áudio, figurinha, não? Porque ia ser legal se vazasse também, né? Uns áudios, umas figurinhas. Dizem que tem. Dizem que tem, né? Dizem que tem. O Intercept diz que tem áudios, que tem imagens, acho que tem vídeos também. Stickers, né? tem Não stickers. tenho certeza. É isso, figurinha. Eu queria ver as O figurinhas. Brasil quer saber dos stickers. E quando alguém me manda uma figurinha, já vira disputa pra mim. Eu já respondo com figurinha e vai virando uma troca pra ver quem tem a figurinha mais legal, né? Imagina se tivesse isso entre o Deltan e o Moro. Umas figurinhas bem legais. Nossa, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, Rocco? É. Se vazasse o nosso grupo aqui, a gente tava... Pois é, mas é bastante Errado. incrível. Esse também é uma coisa... eu já me acostumei a tudo, mas é muito brasileiro. O fato que qualquer juiz
ministro e presidente se comporta no dia a dia como um adolescente do KKK, é impressionante, porque ninguém faria. Vocês tiveram Silvio Berlusconi, Mas não fazia isso, não falava no telefone. Tinha grupo de zap, ele? Fazia tudo menos falar no telefone. Não fala, nível, nem né? tem telefone. Agora, Olha, desculpa, mas a velha guarda da política... Eu não estou tentando defender o que está acontecendo. Por que o Dallagnol não conseguiu pegar o Lula até agora com o PowerPoint? Porque ele não falava nada. Não falava nem no telefone. Não tem prova, não tem grampo. Não tem nada do Lula. Por que montar no triplex o sítio? Porque tem só isso. Tem. Não estou dizendo que não tem. Mas estamos falando de uma geração de pessoas. Não, tem alguns ministros do Supremo que duvidam que utilizem celulares. Outros utilizam. E, desculpa, se ferram, né? Você tem razão. Agora, isso existe um segundo aspecto dos vazamentos. O aspecto principal, evidentemente, é o fato de que mostrou-se, talvez não tenha validade perante a justiça, mas mostrou-se que havia uma ação conjunta entre o juiz Sem dúvida. E os procuradores. Eles estavam trabalhando juntos para botar na cadeia a turma envolvida no Petrolão. Isso é uma história. Agora, a segunda revelação disso, e isso não é uma característica só de Moro, Bolsonaro, Dallagnol, etc. Com a Dilma era assim, com o Temer era assim, com o Lula era assim. O Estado brasileiro não tem nenhuma preocupação com segurança de dados. Todo mundo usa celular que você compra na loja, igual os nossos celulares aqui. Não, você tem toda a razão. É incrível o desleixo. Agora, isso quer dizer essencialmente o seguinte: tem esse hacker aí que entrou e pegou as informações das conversas de meia dúzia de pessoas via Telegram. Gente, CIA, a agência de segurança russa, Mossad, tá todo mundo, a se bobear até Cuba, tá todo mundo ouvindo a conversa de todos os líderes brasileiros. Há poucos anos nós tivemos o episódio de espionagem na então presidente Dilma Rousseff. O próprio Glenn Greenwald. Eram E nem 20 tinha e WhatsApp na poucos época. Ministros diplomatas do governo Era brasileiro. Na sexta-feira eu perguntei isso ao Bolsonaro. Diante desses ataques, né, o senhor vai tomar alguma outra medida? Ele falou que não vai tomar nada, vai continuar usando o WhatsApp, que o celular criptografado é muito ruim de usar, que ele não usa, e o general Heleno falou que dá para os ministros do celular criptografado, mas ninguém é muito chato, e que ele também não usa. Eu até questionei, eu falei, mas teve o NC? Ele falou, olha, conversa 100% segura é a comunicação direta. E se o hacker me invadir, não vai achar nada, só vai achar minhas piadas horríveis. Mas aquele é um gosto dele de transmitir transparência. Atenção. Sim. A relação sim. com os filhos também faz parte dessa parada aqui. Ele transmite a sensação, a opinião pública que ele é um cara normal. Não tem nada a esconder. Faz, né? Sim, o que faz- você, sim, não sim, tem nada a sim, esconder? sim. O que você faz, que ele faz com a família, o que cada família faz. E tem uma coisa interessante aí. Primeiro, eu quero te perguntar o seguinte. Você falou do hacker. E tem algumas pessoas que dizem que não foi hacker. A gente pode assegurar que é hacker? A gente pode assegurar que há um hacker ou um grupo de hackers que desde abril, começou com o Janot, e desde abril está atacando várias pessoas relacionadas à Lava Jato. Não é apenas procuradores e juízes, tem jornalistas também. As pessoas, eu falei com mais de 10 pessoas, entre pessoas que foram hackeadas e pessoas que estão envolvidas na investigação ao longo da semana passada. Esse hacker existe, entendeu? Agora, Mas as mensagens vieram? aí é que é a questão. A gente poderia apostar numa extrema coincidência de que todas as mensagens que saíram até agora nitidamente vieram do celular, do Telegram do Dallagnol. Porque é tudo sempre coisa que foi encaminhado para ele. As mensagens que são privadas são mensagens só entre ele e outra pessoa. Quer dizer, tudo é do Deltan. Poderia ter acontecido até um hacker dentro do prédio do Ministério Público, lá em Curitiba, que tenha, não um hacker, mas algum funcionário, sei lá, da TI, mais simples, que tenha acessado a versão para desktop do Telegram? Pode acontecer. Agora, a gente está falando de uma coincidência extraordinária. Tem um hacker que está atacando todo mundo ligado à Lava Jato e, de repente, aparecer no Intercept um vazamento gigante. Pedro, mas Eu não acredito. Agora, impossível... Não é. Pedro, mas o Moro se autodenunciou depois que vazou. Por quê? Não, foi antes.
Não, ele disse que foi antes, mas o Moro se autodenunciou sobre entrar no celular dele depois que saiu o material. Não, presta atenção. O que o Intercept diz é que ele já tinha o material. Quando o Moro diz... Até levantaram a ideia de que o Moro tenha feito isso sabendo que ia ter vazamentos, ele já disse que ele tinha disse sido que já hackeado tinha, alguns mas dias ele levantaram contou depois. Tudo bem. Gente, espera um instantinho. O Janot, por exemplo, falou que tinha sido hackeado em abril. No final de abril. Essas denúncias, as investigações, inquéritos já estão abertos há algum tempo. Mas desde o início de maio, a PGR, eu fui apurar isso, ela fez pelo menos 5 alertas. O primeiro, acho que é dia 4 ou dia 8 de maio. 5 alertas, tanto reforçando medidas de segurança para os procuradores de todo o país e avisando dos ataques. Até é curioso, você vai vendo os alertas, eles vão entendendo também a dimensão e vão aumentando não só o guia do que eles precisam fazer, como falando, gente, é mais comum do que vocês imaginam. Então, é isso mesmo, desde o final de abril que eles começam a entender, ao longo de maio inteiro, estava dentro do Ministério Público, estava todo mundo já tateando e vendo que a coisa era grande. E tem, eu acho que um outro ponto que é o seguinte, o Intercept constrói um argumento, os editores vão e dão entrevistas, vão nas redes sociais, eles constroem um argumento, pensar no hacker é distrair do principal. Quando não é. As duas coisas têm importâncias distintas. A importância do hacker passa por vários pontos. O primeiro é justamente essa incapacidade do Estado brasileiro de se preocupar com segurança de dados. Agora, tem outros pontos. Quais são as intenções desse hacker? A motivação, né? Exatamente. Quais são as intenções desse hacker? A Rússia, por exemplo, e eu não estou dizendo que eu acredito no cenário russo. Agora, a Rússia está sistematicamente, há alguns anos, fazendo operações em vários países da Europa, nos Estados Unidos, de desestabilização de países, em alguns lugares como Ucrânia e Geórgia, de forma mais intensa, em outros países da Europa Ocidental com menos intensidade, mas de desestabilização política. Os russos estão aqui em cima na Venezuela, e existe uma relação do PT com a Venezuela, com os russos e tudo mais. Quer dizer, haveria uma possibilidade de caminho ali. Pode ser que seja alguém ligado ao Partido dos Trabalhadores. E aí, isso quer dizer que o vazamento possa ter sido parcial. Só tenham vazado a parte que interessa a uma determinada narrativa. Pois isso é uma coisa interessante, que a gente já falou aqui. Duvido que nessas conversas do Deltan com todas as pessoas com que ele falava, não tinha falado de PMDB, por exemplo? Não, exatamente. Imagina que tipo de conversa Deltan e Moro não devem ter tido a respeito do Eduardo Cunha. A prisão devem ter sido muito Então, similares. quem selecionou? Aqui a questão é muito importante, porque quem selecionou o material foi o Intercept ou foi a fonte? Nós não sabemos. Porque não é possível que em 2 anos só falaram do Lula, né? É claro, nós não sabemos. Mas o Intercept tem uma finalidade política. Agora, isso é um ponto importante. E o que não tira a gravidade daquilo tem que que eles demonstrar escolheram a gravidade da coisa. Agora, Mentira, existe mas outra possibilidade também, que poucas pessoas levantaram, que é o seguinte. Pode ser, por exemplo, um grupo financeiro que por algum motivo esteja achando que pode estar próximo de ter vazamentos contra eles na Lava Jato e se vira, vamos desacreditar toda a Operação Lava Jato. Quer dizer, às vezes não tem nada a ver com política. Quando houve o vazamento, o que é de diferente aqui? E aí que eu acho que entra a questão de o Intercept ser um veículo jornalístico que é sério, que tem experiência e que, no entanto, tem um viés ideológico aberto, claro e que defende. O ponto em que isso conta é o seguinte, quando você vai... Eu por um acaso, depois de umas conversas no Twitter ontem à noite, eu voltei ao Washington Post, ao Guardian e ao New York Times para os arquivos para ver como é que tinha sido... com que intervalo as matérias sobre o Snowden foram publicadas em 2013, como é que tinha sido a cobertura em geral. É impressionante. Todos os jornais, os próprios jornais que estavam publicando as histórias do Snowden, estavam ao mesmo tempo publicando artigos e estimulando o debate a respeito das intenções do Snowden. Vem cá, ele está fazendo esse vazamento, isso é correto ou não é? Isso é ético ou não é? Sim. Quais são os objetivos dele nesse vazamento? Porque isto é também parte da mensagem, de como que a gente interpreta. Muda a maneira como você vai interpretar. É importantíssimo ser discutido, mas é o seguinte, você também tem ali a discussão direta do conteúdo. O hacker tem todas as intenções que ele possa ter, ligadas a seja lá o que for, a Rússia, ou seja lá o que for. O Intercept também tem uma intenção política aqui, daí mais clara, dos valores deles, de quem eles defendem na política brasileira. Agora, se aquele conteúdo que já está aí publicado for verdadeiro,
a discussão das implicações dele prescinde da discussão das intenções possíveis ou não Mas aí... de quem o vazou e de quem o publicou. Mas aí, Joel, existem duas questões. Uma coisa são as repercussões políticas e outra as repercussões jurídicas. Ambas, Para sim, ter algum sim, tipo sim. de impacto jurídico, ou seja, para se conseguir a nulidade do julgamento do Lula, que é o que no momento o PT, Tá tentando, com toda espero, razão, sim. tá pedindo para ser questionado. Para você ter isso, essas provas precisam ser confirmadas perante a justiça. Quer dizer, em algum O momento... Supremo vai decidir isso aí, no fundo, né? Sim. Mas você vai ter que... Não é reportagem que vai declarar isso. Você vai ter que, em algum momento, ter acesso a esse banco de dados e periciar. Vai ser a Polícia Federal do Sérgio Moro que vai fazer isso? Não sei. Existe uma questão aí. Outra questão é o impacto jurídico. Impacto político. Impacto político só haverá se, por um acaso, o Moro começar a perder popularidade por causa disso. E a impressão que dá das primeiras pesquisas que estão saindo é o seguinte: o que isso está fazendo, na verdade, é reforçar a polarização brasileira. E era esse segundo ponto que eu ia falar aqui, porque a gente estava falando sobre o Bolsonaro, como é a relação dos ministros ao redor com o Moro. Eu ia até te perguntar se hoje em dia o Moro precisa mais do Bolsonaro do que o Bolsonaro do Moro há um pouco tempo, que a gente via essa relação um pouco de um colar no outro, sugar ali, uma relação parasitária, não no pior sentido da palavra, mas assim, o Bolsonaro precisava de uma figura como o Moro ao lado dele, e hoje parece que o Moro está precisando um pouco mais do Bolsonaro, que acontecia há pouco tempo. Isso que o Pedro falou é muito interessante, porque essa polarização está tão acentuada que quando você vai ver nas redes sociais, na opinião pública, o que aconteceu é que, para quem não gostava do Moro, ele virou uma pessoa pior. E para quem gostava do Moro, ele virou uma pessoa melhor. Então, no fim das contas, só acentuou um pouco mais Você diz para os já convertidos, né? Pros já a gente tem que convertidos. sempre lembrar o que se confessionou chamar de os isentões. Os isentões também estão formando sua opinião a partir que as coisas vão saindo, né, e vão aparecendo. É difícil responder essa pergunta, que precisa mais de quem nesse momento. Eu acho que se a balança pendia mais para o Bolsonaro precisar de Moro, isso agora se inverteu. Agora, não está claro o quanto a população vai absorver deste caso, a população mais geral. Popularidade por popularidade, o Bolsonaro, a popularidade dele é muito baixa, né? Então, se você contar nesses 30 e poucos % que ele tem ali, talvez a imagem do Moro não tenha não se deteriore de uma forma tão intensa nesse grupo, porque é um grupo que já tende a apoiar bastante o governo, a gostar bastante da Lava Jato. Agora, a gente ainda precisa ver os reflexos jurídicos, que vão acabar também implicando os reflexos políticos, para a gente ver quem vai precisar mais de quem. Um ponto claro é o seguinte: o Moro, que antes, né, se dizia um cara que jamais entraria para a política, que quando entrou para o governo foi criticado por isso e disse, mas eu não sou político, eu sou um quadro técnico. Agora ele se vê na situação de abraçar estratégias políticas para salvar sua imagem ou até moldar seu futuro. Quando a gente, pensando, né, o que se falava, ele foi para o governo para, eventualmente, daqui a 2 anos, né, pleitear uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. Isso fica um pouco mais difícil. Se não muito difícil, diante do que surge agora. Talvez até a solução para ele agora seja, inclusive, mergulhar de cabeça na política. E olha, Tabet, eu sou alguém que gostava do Moro, ainda gosto, acho que vejo o potencial de coisas positivas aí, talvez, para o governo brasileiro, mas as revelações dessas últimas semanas prejudicaram a minha imagem do Moro, porque eu, de fato, acreditava mais na ideia de um juiz que se mantinha com algum tipo de divisão, de separação com relação ao Ministério Público, e não estava ali ativamente dando conselhos, indicando testemunha, fazendo até estratégia de mídia para soltar nota na imprensa com o Ministério Público. Para mim, que sou alguém que gosto da Lava Jato, aprovo a Lava Jato, não acho que seja uma conspiração dos Estados Unidos e da direita para acabar com o PT, nada disso. Acho que tem um papel importantíssimo no Brasil, mas esperava deles também um comprometimento maior com o processo penal brasileiro, com a lei brasileira. Essa relação dos dois também precisa ser um pouco mais, precisa ser melhor explicada, né? Porque, primeiro, eles não se conheciam, nunca tinham se falado, só se falam depois, com uma saudade do Paulo Guedes, e o Moro vende essa coisa de que está ali numa missão, né, para combater o crime organizado. Depois o Bolsonaro diz que não, que fez um acordo com ele para ele ir mesmo ao STF, coisa que ele nega. O Bolsonaro agora recentemente disse que ele não falou com o Moro, mas as mulheres se falavam.
A gente não sabia disso. Elas se falavam, elas eram amigas, eles se falavam por meio das mulheres. Essa coisa ainda precisa ser. E a mulher do Moro nas redes sociais, enquanto o Moro é discreto, a mulher dele não tem nada de discreta nas redes sociais, né? O que ela celebrou a eleição do Bolsonaro foi um troço incrível. Rocco, você é italiano, né, o país da Operação Mãos Limpas, que serviu de inspiração para Lava Jato. Lá também houve vazamento? Houve a mesma coisa. É mesmo? Tentativa de acabar com a operação, tentativa de descreditar o juiz, vazamento de informações. Aconteceu a mesma coisa. Tem alguns paralelismos muito interessantes. O primeiro documento que saiu o primeiro artigo numa revista jurídica, o Sérgio Moro, onde ele fala das mãos limpas, descreve exatamente o que ele queria fazer no Brasil. Escreve quais são os pontos de força, quais são as grandes novidades das operações mãos limpas. Foram mudança de legislação, que aconteceu no Brasil também com a delação premiada. Grande apoio da opinião pública, novas técnicas investigativas. O Moro sempre falou de estratégia midiática, né? Isso é importantíssimo. Não me surpreende nada que eles falam o tempo todo do showzinho disso. É fundamental, eles falam quase só disso. Porque para ele é fundamental o apoio da opinião pública. E eles foram... quarta coisa, novas técnicas investigativas. Mas a coisa mais importante, unidade de ação. Aí estamos no limite do problema. Porque lá aconteceu a mesma coisa na Itália. Na Itália, o processo penal é um pouco diferente, mas é muito parecido. Tem uma figura que se chama o juiz de instrução, não é isso? Juiz de investigação preliminar, que é um direito da defesa do investigado para analisar os pedidos do Ministério Público, prevalentemente em casos de prisão preventiva. Eu quero que você venha... Não, tem uma figura no meio que diz sim ou não. No caso das mãos limpas, o cara dizia sim 99,9% das vezes. Então, trabalhavam junto. E o juiz na Itália teve um papel diferente, porque quase não aconteceu um processo. A Mãos Limpas acabou antes dos processos. Acabou em 1 ano e meio, foi muito rápido. As pessoas sumiram. Os partidos políticos sumiram, a lei eleitoral mudou, chegou o Berlusconi. Chegou o Berlusconi, convidou o Di Pietro a ser ministro da Justiça. Exatamente como fez o Sérgio Moro com o Bolsonaro. Mas o Di Pietro recusou. Essa é a diferença, hein? E começou a investigar o Berlusconi. Depois ele entrou na política com o partido dele, não se deu muito bem e tal. Mas ele recusou o convite e começou a investigar o Berlusconi. Entendeu? Aí começou aquela coisa que o garantismo virou de direita na Itália. Assim como aqui o garantismo é petista, na Itália é de direita. Porque estava defendendo acusações sobre o Berlusconi. Mas é muito parecido. Mas levou também à eleição de um candidato com traço populista de direita, né? Encheu um vazio político exatamente como o Bolsonaro, onde não tinha mais nada, onde não tinha mais democracia cristiana, Partido Socialista e tal. Chegou ele e encheu aquele espaço, exatamente como fez o Bolsonaro com o centro e a direita brasileira. Mas o sistema italiano não permitia uma interação um pouco maior institucional do que o nosso sistema brasileiro? É uma dúvida mesmo. Entre juízes, porque vários analistas fizeram justamente esse comentário que a Renata está fazendo, que é a legislação italiana permitiria essa relação entre procuradores e juiz mais do que a legislação brasileira. Que veda. É possível. Porque na legislação brasileira não pode. O que o Moro e o Dallagnol fizeram, não pode. Boa parte do direito penal brasileiro é a mesma raiz, né? Então, mas é muito explícito no caso brasileiro. Mas o problema é que ele já falava disso. Você lê aquelas coisas, não é explícito, obviamente. Ninguém diz o procurador e o juiz têm que trabalhar junto. Mas fala muito... Não, até porque ele não poderia atuar desse jeito. Mas fala muito em unidade de ação. Polícia Federal, investigação e tal. Eles falam muito disso. Também porque eles são, exatamente como os italianos, são messiânicos. Eles acham que o destino do mundo está nas mãos deles. Muitos juízes têm esse problema, né? Eles acham que é muito mais que um juiz. Então, eles acham que o fim justifica os meios, aquela coisa, e que, de alguma maneira, isso justificaria também os excessos. Ninguém diz, mas pensa. Então, eu acho que eles acham que o que eles fizeram absolutamente... Eu tenho a impressão que a gente ainda vai ver quais são os impactos políticos e jurídicos, e isso não adianta, a gente tem que esperar para ver o que o Intercept tem mais, etc, etc, etc. Agora, quando os livros de história começarem a ser escritos,
a Lava Jato vai ser vista como uma operação política? Mesmo essa espera não é só dos analistas. Esses dias eu estava conversando com que é um dos delatores, não estava negociando, é um delator de fato da Lava Jato, e eu perguntei, vocês vão fazer alguma coisa? Porque todo mundo, mesmo quem já começou a cumprir sua pena, pode eventualmente tentar uma reversão. E ele disse que estava todo mundo aguardando, que mais ia vir, a extensão do que seria para fazer seus cálculos. E aí a gente cria hoje em dia a gente está numa situação De insegurança, né? porque ele juiz. ele comenta comigo, isso é uma república das bananas. E eu penso assim, não, tudo bem, mas assim, o senhor é um réu, confesso, né? Até outro dia estava carregando malas de propina e agora a gente vê essas pessoas fazendo esse tipo de comentários em relação mas tão e- política. ao processo. Então, né? posso falar uma coisa só? É tão política que a Força Tarefa Lava Jato, ele queria acabar depois de um ano e meio. Eles fizeram as 10 medidas contra a corrupção e entregaram ao Congresso. Eles acharam que aquele era o final da história. Porque a ideia dele não era caçar ladrão até o último dos dias, porque também não acaba nunca. Quando acaba a Lava Jato? Nunca. Vai ter sempre alguém para caçar. Mas eles achavam que ia acontecer como na Itália, que depois de 2 anos os juízes passaram a mão aos políticos e saíram. Eles fizeram esses... o Janot era o primeiro que queria essa linha aqui. Janot era o primeiro. Ele queria que os juízes acabassem com as 10 medidas contra a corrupção, entregavam aos políticos. Em tudo isso, o sistema político explodia, coisa que não aconteceu, porque o Brasil ainda tem o PT, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Aconteceu o Bolsonaro, foi uma bela revolução, mas não explodiu. Mas aqui tudo permanece. Não explodiu. Mas a taxa de renovação do Congresso Sim, Nacional... mas não foram essa eleição mudadas. foi- As leis, o sistema eleitoral não mudou, continua um presidencialismo bizarro, continua até o segundo 54 maior partidos, não bancada mudou da nada. Câmara, né? A Itália passou em 1 ano e meio um sistema diferente de votação, por exemplo. Entendi. É isso que a Renata falou, é muito interessante, porque... O juiz achava que ia acontecer. Um exercício hipotético aqui. As conversas são mesmo do Moro, do Deltan, vai aparecer mais coisa aí pra frente, e os advogados do Lula vão conseguir, e vai aparecer mais coisa, não só do Lula, e vai aparecer dos réus confessos que foram pegos com malas de dinheiro, de propina, e aí vai liberar todo mundo? E aí bate com aquilo que você estava falando, Joel, que assim, no nosso Vale Cinzento, tem gente que pensa assim, pô, esse juiz, ele não mediu esforços para cometer uma injustiça. E tem gente que pensa, esse juiz não poupou esforços para cometer justiça. Ou seja, botar esses caras, dos réus confessos, na cadeia, que não seriam pegos nunca se não fosse a Lava Jato. Então... No caso do Lula, eu acho interessante isso. Essas cooperações que a gente viu do Moro, aconselhando aí o Dallagnol, o Ministério Público, nada daquilo foi essencial também na condenação do Lula, né? Teria sido possível condená-lo com que se tinha sem aquilo. Ele parece que ele quebrou a lei e, ao mesmo tempo, não é que os fins justificaram os meios. O fim seria meio a mesma coisa. Ele só estava tão próximo ali Mas aí tratando daquele jeito que a violação da lei... É o que o Pedro falou. Não pode. Não, eu sei que não pode, eu sei que não pode. Então, eu entendo o que você está Estou dizendo dizendo. que não é os fins justificaram os meios aí, é só Você acha que não foi garantido? Não foi isso que resolveu? Foi isso que garantiu. E eu não estou dizendo que não vai reverter o resultado, eu estou dizendo que foi uma quebra da lei, que não é que eu digo, mas quebraram a lei, mas pelo menos teve esse resultado, não. Ou seja, Quebraram a lei aumenta de uma a forma gravidade. gratuita. Na sua opinião, aumenta a gravidade do que foi feito, porque não... Em certa medida, sim. Até não sei se, acho que juridicamente talvez não, mas em certa medida, sim, Não, foi uma quebra da lei temos análise. meio gratuita, assim, parece. É porque aparentemente as provas não há manipulação de provas, né? Ou pelo menos nada que tenha surgido até agora. Mas ali não teve, isso. nas conversas que foram divulgadas até agora, não tem ali só estratégia de tribunal, né? Tem uma coisa também de opinião pública, de nota. Claro, Então, claro. É uma ação política. É uma ação ação política e coordenada. Exatamente. E eu acho que não existe nenhum indício concreto que nos permita duvidar da autenticidade desses O que o diálogos. Rocco lembrou é muito importante. Eles sempre falaram claramente que eles precisavam da opinião pública, que era fundamental para o processo, que eles usariam e Desde o precisavam primeiro dia, usar a Que imprensa. contavam com a imprensa. Isso é essencial para Sem entender falar. o comportamento, Ministério não para Público justificar, queira. mas para entender o Vazamento é comportamento. Ministério usado, Público vazamento queira foi usado isso. com a imprensa. Desculpa. Vazamento, nesses anos todos, houve muito dos procuradores para a imprensa, para publicizar as coisas que eles iam fazer. Mas aí eu volto, e é nisso que eu acho que existe um problema na cobertura que o Intercept faz, que é uma cobertura acrítica, no sentido de que eles usam material vazado, eles
publicam aquelas conversas, eles não explicam para o público o que faz eles confiarem, quais são os critérios que eles usaram para levá-los a confiar nesses vazamentos e não fazem nenhum tipo de debate a respeito de o que essa fonte que passou para eles gostaria. É claro que eu não estou de forma alguma sugerindo que eles abram qual é a fonte. Mas esse debate é preciso. O que estamos falando agora sobre quanto é política a Lava Jato, para eles é quanto é política numa direção só. Para eles, Intercept. Porque eles acham... O Greenwald deu uma entrevista ontem dizendo, mais uma vez, que o Brasil era um país feliz e que um dia a elite se revoltou, o rico não gostou mais do pobre que pegava avião, aí construíram o golpe contra a Dilma, depois chegou a Rede Globo. Ele tem essa imagem. Ele diz que a Lava Jato, Curitiba, é basicamente uma tentativa de evitar que o Lula ganhasse as eleições. Coisa que depois os dados dos fluxos eleitorais demonstraram que os índices de rejeição eram tais que provavelmente não teria ganho. Mas tudo bem. Mas eles montaram o trabalho deles sobre essa tese. É uma narrativa que não tá nos dados que eles apresentaram, né? Não está ali. O que você tem é um juiz que acredita ou se vê talvez até acima da lei, querendo pegar os tais bandidos, mas não esse juiz do lado da direita, né? Que quer tirar os pobres, isso não tem nada. E tem um ponto interessante que mostra exatamente isso que vocês estão falando, que é o seguinte: eles, ao longo da semana, eles decidiram publicar os diálogos, os trechos mais longos dos diálogos, né? E um dos diálogos, você percebe nitidamente que o que está dizendo numa matéria é uma coisa e o que está no diálogo é outra. Que num dos diálogos, o Deltan Dallagnol está explicando para o Moro o que ele ouviu das delações dos executivos da Odebrecht, aí começa a falar, são 9 presidentes, não sei quantos governadores, não sei quantos deputados, tudo mais. Aí o que o Moro se vira e fala, não, a gente não pode comprar briga com todo mundo, vamos ficar nos 30% iniciais. Aí quando você vai ver os diálogos inteiros, o Deltan Dallagnol não está falando de 9 presidentes, ele está falando de 9 pessoas, alguns deles presidentes, outros que foram candidatos a presidente, alguns candidatos ao governo, outros que foram de fato governadores. Tem essa leitura enviesada. Pois é, e que os tais 30% não é vamos pegar 30% específico, não, vamos pegar a turma que de fato foi acusada de ter pego propina. Vamos deixar de lado o Caixa 2, etc. Ontem nas redes sociais, um perfil chamado Pavão Misterioso, né, que promoveu a hashtag Show do Pavão, veio com uma teoria dizendo que o Intercept teria ganhado muito dinheiro, o Jean Willis teria vendido o mandato dele para o marido do Glenn, que é deputado pelo PSOL também, e que teria toda essa trama para destabilizar o governo e que, assim, vender mandato é proibido, que o pagamento teria sido feito em Bitcoin. Existe algum sentido nisso na cabeça de vocês? Existe alguma lógica ou isso já nasceu morto? Eu acho que o documento que eles apresentaram para embasar isso, me parece, sou leigo, mas me parece uma falsificação muito da grosseira ali, né? O tal do recibo da transferência de Bitcoin com erros básicos de inglês, com a numeração também que não estava seguindo o sistema inglês de ponto e vírgula. Me parece uma coisa que não tem credibilidade nenhuma. Não se sabe de onde veio também, não é um jornalista que tem cara e reputação e que já venceu um Pulitzer, não, é um perfil anônimo criado agora nas redes sociais apenas para isso e ativamente difundido por quem? Pelos influencers do bolsonarismo ali, que mergulharam de cabeça nessa história. O Carlos Bolsonaro foi um que... O Carlos foi um, mas tem outros formadores de opinião do meio bolsonarista que mergulharam de cabeça e animadíssimos com essa novidade. Eu até fiquei pensando, será que esse pavão bizarro não foi uma criação dos petistas para tirar a credibilidade do pessoal pró-Bolsonaro com uma falsificação tão grotesca, alimentando as esperanças deles? Chama a atenção que é uma reciclagem de uma teoria que era muito comentada por bolsonaristas. Em Brasília a gente costumava ouvir muito isso, mas para atacar o Jean Willis. Ele teria vendido o mandato. Que exatamente. Quando ele decide, né, abandonar o mandato por receber ameaças, então eu costumava ouvir muito isso, quando eles estavam ali nos bastidores, né, querendo falar mal do Jean Willis e tal, eles sempre não, mas muitos eu já ouvi isso algumas vezes, evocavam essa teoria, que ele vendeu
Então, me chamou a atenção o fato de ser uma reciclagem com ares tecnológicos. Aí aqui o Pedro Doria pode nos explicar tudo sobre isso. Não, e o Jean Willis também, só mais um ponto. Ele é alvo de fake news nessa esfera bolsonarista de uma forma bizarra também. Lembrando que muita gente desse meio acreditou piamente, por alguns dias talvez, que o Jean Willis teria sido o mandante da facada do Bolsonaro. Esse é o nível de loucura e de delírio que vezes circula para aí. o cara. É que é um delírio tão grande quanto quem diz que não houve facada tudo porque bem, não exatamente. sangrou, Sim, né? sim, que é uma coisa detestável, né? Detestável. Primeiro, o Jean, eu tive uma longa conversa com uma pessoa do gabinete do Jean no dia que ele renunciou. O Jean estava de saco cheio, ele estava andando com segurança 24 horas por dia e por isso muito limitado onde ele podia ir ou não, quase não conseguiu se eleger porque várias coisas de campanha não conseguiu fazer e tal. Ele estava de saco cheio e ele estava assustado, principalmente após a eleição do Bolsonaro. Ele renunciou por causa Diziam que ele era disso. pedófilo, imagina, pedófilo que ofende Jesus. Exatamente. Que é tudo... E, enfim, esse recibo é falsificado, corretora de Bitcoin não dá esse tipo de recibo. Existe, de fato, via blockchain, algo que dê para você ver o caminho que uma moeda de Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda faça, mas isso é sempre anônimo, tudo mais. Não existe nenhum elemento que permita a gente sequer cogitar a possibilidade dessa história ser verdadeira. Então, daqui a pouco, cenas dos próximos capítulos, vai vir mais vazamento por aí, vai vir mais pavão, vai vir mais o que quer que seja. Vamos acompanhar porque, de novo, a semana promete. A população do Rio acompanhou pela TV, antes das 7 horas da manhã, imagens ao vivo de bandidos armados com fuzis atirando contra a polícia. Parecia videogame, mas era uma operação da PM de combate ao tráfico. Os bandidos, atrás de um muro, escudo, né? Só pararam de atirar quando chegou o apoio de um helicóptero da Polícia Civil. Sobre isso, o governador Wilson Witzel disse, aspas, a nossa polícia, ela não quer matar, mas nós não queremos ver cenas como aquelas que nós vimos na Cidade de Deus, que, se fosse com autorização da ONU, em outros lugares do mundo, nós tínhamos autorização para mandar um míssil naquele local e explodir aquelas pessoas, fecha aspas. O Witzel disse que, na declaração, ele estava comparando as ações dos traficantes do Rio aos conflitos armados aí pelo mundo. Pedro, como é que ficam as pessoas, não são aquelas pessoas que estavam atirando, as outras pessoas que vivem nessas áreas? O que uma declaração dessa pode causar? Cara, eu não sei se eu tenho muitas palavras, não. As pessoas que moram em comunidades no Rio, é claro que a vida delas piora demais com o Wilson Witzel no governo do Estado. Porque é um cara que, em essência, incentiva a polícia a fazer algo que ela já tem tendência a fazer, que é entrar atirando. E aí, bala perdida, criança morrendo, entendeu? Esse estímulo constante de chefe de executivo à violência com o qual a gente vai viver ao longo desses próximos 4 anos é um retrocesso civilizacional para o qual não tenho nem muitas palavras, não. Para você, Joel, isso vira uma carta branca para a polícia entrar atirando nesses lugares, como o Pedro falou, ou para quem vive lá e é pai de família, é trabalhador, que é a grande maioria das pessoas que moram nesses lugares, pode significar algo que é um anseio deles também, assim, porque você conversa com pessoas que moram em comunidades carentes, boa parte deles também quer que esses traficantes sejam extirpados de lá. Exato. Quem mora numa comunidade dominada por tráfico sonha, acima de tudo, de ver aqueles traficantes tirados dali o mais rápido possível. Agora, não tenha a menor dúvida, para todo mundo que está fora dali, desse discurso do governo que não está dito explicitamente, mas a real intenção é essa mesmo. Isso está dado no governo do Rio, está dado no governo federal, é uma campanha ativa para empoderar os policiais a matarem, inclusive pessoas inocentes, sem nenhum tipo de repercussão. E o que é mais grave, com apoio de grande parte da opinião pública. Grande parte da opinião pública que não se vê naquela população e que tenho certeza que não toleraria se um policial entrasse no seu condomínio e matasse um jovem que estava na área comum, por nada, por um engano policial, não toleraria isso de forma alguma, mas não vê como muito grave que o mesmo aconteça numa favela das periferias do Brasil. Rocco, você viu essa cena?
Sim, além do fato que não é verdade, a ONU nunca autorizou um governante bombardear o seu próprio território. Onde se viu isso? Isso é uma coisa que se faz na Síria. Foi o Pinochet bombardeou o Palácio da Moneda no dia do golpe, mas a ONU já autorizou alguém a bombardear o próprio território. A gente está falando de guerra civil e de golpe de Estado, né? Sim, mas não existe isso. No caso do Witzel é explícito, né? Só um parênteses, desculpa, Rocco, para continuar. No caso do Witzel é explícito. Ele se elegeu e falou que era mesmo para atirar, né? pra matar. Exato. Desculpe, Rocco. Existe uma tradição antiga do militarismo latino-americano, o nosso historiador aqui sabe melhor que a gente. Os militares se usam, os atores da vida interna, política do país. Nos outros países, os militares são para fazer guerras. Aqui, guerra não se faz com ninguém, então os militares são aqueles que, em algum momento da história, né, como o famoso canhão do Forte Copacabana, que é apontado pela cidade, não pelo mar. Pelo mar ninguém chegou nunca a invadir o Brasil, nem tentou, nem pensou. Depois da colonização, obviamente. Em 1922, o canhão disparou contra o Rio de Janeiro. Disparou contra o Rio de Janeiro. E o governo federal mandou bombardear São Paulo em 1924. A gente tem passado. Tem algumas coisinhas. Tem também a Guerra do Paraguai, tem algumas guerras. Mas, basicamente, é uma cultura militarista, não necessariamente golpista, né? É uma cultura que os militares, que a força das armas se usam por razões domésticas, internas. Tudo bem, a gente já Até falou... menos político, até mais num contexto de combate ao crime e que se mistura também com preconceitos e com racismo e com uma visão de controle Canudos, social. né? Você tem várias histórias assim, né? Sobre esse episódio, eu queria fazer um comentário rápido. Eu sou do Rio, então isso tudo para mim é muito, muito triste. E eu acho que quando a gente... O que me dá um pouco de paura é que a gente está há muitos e muitos anos tendo o mesmo debate e aparentemente um debate errado, porque vem essas soluções fáceis e que não olham a população local, o que é um completo absurdo. Imagina se dá para sair atirando no meio da rua quando tem pessoas civis morando. Ao mesmo tempo, eu sinto que a gente nunca entra no debate real de que essa situação precisa ser enfrentada, não só para traficantes, mas para os milicianos, que viram um problema real e horroroso no Rio de Janeiro. Mas a parte também de quem advoga, olha, não dá para ser esse tipo de confronto, não está exigindo o aparelhamento real desses policiais, a inteligência real. Está todo mundo cansado de saber que eles entram para a corporação, não tem nenhum treinamento, são jogados para morrer. A PM não tem munição suficiente para poder treinar. Então o debate fica entre você desrespeitar completamente, né, os direitos das pessoas e os direitos humanos, o que é inviável, mas você também deixar os policiais à mercê de bala, de bandido. Porque a gente já falou aqui que não tem guerra, ninguém nunca tentou entrar pelo mar ali em Copacabana, mas a gente vive números de guerra, né? No Rio de Janeiro, assim, é muito louco. E todo mundo aqui concorda, a gente sabe que a solução para a violência no Brasil é uma questão de longuíssimo prazo, passa desde educação até... Agora, a gente precisa fazer uma coisa com a consequência. A causa a gente sabe, mas a consequência que está aí... tá complicado, né? A PM não tem é um problema que atinge milhões de pessoas do Rio de Janeiro há décadas. Então, e é claro que essa não é a solução, sair atirando para morrer contra a gente. Qual que é a solução que o governo traz? A PM não tem munição para treinar, mas agora o cidadão comum vai poder comprar 5.000 munições anualmente aí pelo decreto, então vai dar e sobrar munição para o cidadão de bem matar bandido aí, haja bandido, né? Ou quem sabe comprar e doar para a polícia, né? Seria algo que o governo devia fazer. De formas menos republicanas. Que entrou em colapso, mas não vamos esquecer uma coisa. O período dos 2, 3 anos de auge das UPPs, a coisa melhorou muito. Diminuiu muito a violência dentro das favelas, o tráfego se recolheu, continua havendo venda de drogas nas favelas, mas sem armas expostas. O que aconteceu ali foi, por um lado, o colapso econômico e político do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, faltou uma presença maior do Estado. Levou-se a polícia, mas a presença social do Estado não foi, né? Foi bem na época do boom imobiliário, porque até bairros ali, vizinhanças de comunidades, começaram a ter os seus imóveis tiveram valor aumentado, porque... Ou seja, esse é um ponto importante que você está falando, que é o seguinte, você mostra, inclusive, o quanto de dinheiro que o Rio de Janeiro não perde por causa dessa violência. É verdade. O sucesso da série Chernobyl, da HBO, impulsionou o turismo no local onde aconteceu o maior acidente nuclear da história. E onde tem gente, tem o quê? Selfies, é claro.
Muitos turistas que visitam aquela região da antiga União Soviética, hoje Ucrânia, acabam publicando nas redes sociais umas fotos, como é que eu posso dizer assim de uma maneira delicada? Umas fotos Horrível. inapropriadas, inoportunas, extemporâneas. O criador da série, Craig Mazin, chegou a divulgar uma nota pedindo aos turistas respeito no local da tragédia. Tem gente se divertindo e até sensualizando nas fotos. Lembrando que a exposição à radiação deixou cerca de 4.000 mortos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E uma cidade inteira teve que ser evacuada às pressas, além disso. E não se trata de um fenômeno isolado, claro. O memorial do campo de concentração de Auschwitz tuitou recentemente um pedido para que os visitantes não brinquem na linha de trem em respeito à memória dos mais de 1 milhão de judeus que morreram ali. E também não faltam fotos de gente em posição de yoga no Memorial do Holocausto, em Berlim. Joel, hoje em dia vale tudo por uma curtida? As pessoas não têm muita noção, né? Mas eu também não sou a favor da gente condenar ou demonizar essas pessoas. Assim. O que é Chernobyl para a maioria de nós? Assim? Não sei como é que foi na época direito, mas é uma coisa que apareceu num seriado de TV, um evento interessante, que está ali os monumentos históricos. Eu não vou em Roma, no Coliseu, onde morreram milhares de pessoas, e não tiro uma foto para o meu entretenimento também. Por que esse monumento, esse outro monumento é uma catástrofe humana, é tão diferente? Existem diferenças. Por exemplo, pessoas vivas na época estão vivas hoje em dia. Existe uma relação direta entre pessoal aquela coisa do... entre nós e mortos. Existem diferenças. Mas não é que, nossa, já que morreu, já que foi algo ruim, então Deus me livre de qualquer dia alguém tratar isso com menos do que uma reverência quase cultural aqui ao espaço. O Sambódromo deve ficar em cima de algum cemitério indígena, provavelmente. Né? Mas o que causa essa permissão? É o tempo? É aquela coisa que a gente fala do esperar o cadáver esfriar? E quanto tempo demora para esfriar, né? Quanto tempo demora para esfriar? Talvez Não tem a essa geração resposta. passar... não é uma resposta objetiva, mas eu tô mais com o Pedro nesse caso. Eu acho que tem uma questão de proximidade. Mas a gente é distante dessas pessoas, essa é a questão. Temporalmente a gente está perto, mas a relação desses turistas com toda a população ucraniana ou russa deve ser zero também. Então, não há expectativa de que aquilo vá ofender também algum sobrevivente. Não, acho que ninguém imagina que eles estão indo lá para ofender. Não, Eles vão tirar essa selfie para ofender, mas eu acho que esse alerta é interessante, das pessoas refletirem até por que elas estão indo lá, o que aquilo Eu só significa. fico... Por que Auschwitz é um memorial? Auschwitz é um memorial para que não se esqueça. Exato. Para que não se esqueça do que aconteceu ali. Por que a presença de Chernobyl é importante? Chernobyl é um exemplo dos riscos, é a mostra, é a lembrança, primeiro dos riscos de energia nuclear e depois dos riscos de um regime totalitário como foi o comunista, que se perde em si mesmo, tentando disfarçar e acaba piorando as consequências de um acidente. Quer dizer, são memórias que são importantes e A presença da selfie ajuda a perpetuação da memória. Não ajuda porque aquela pessoa em essência foi lá e não aprendeu nada. Não, ela acha aquilo horrível, tá ali, mas aproveitou também para mostrar que ela tá num lugar importante da história da humanidade. Rocco, te incomoda as selfies no Coliseu? Mas o Rocco é milanês, deixa aqueles romanos pra lá. Incomoda selfie em qualquer lugar, Franca. Eu não sei porquê, mas essa história toda me fez lembrar do furacão Sandy, que passou em Nova York uns anos atrás. Ah, lembrei. Olha aí, o furacão atingiu a costa leste dos Estados Unidos em 2012 e provocou alagamentos, apagão e, como vocês podem ver, quedas de árvores. E, claro, tudo com a Nana Gouveia ali posando, a nossa musa dos desastres, né? O que você achou desse ensaio, Rocco? Não sabia, não. Não sabia? Não. Depois eu vou te mandar no grupo lá pra você. Tá bom. E lembrando que a gente tem um vídeo no canal, no My News, a gente tem um vídeo sobre turismo bizarro, estrelado pelo nosso repórter, correspondente, o Nelson Garrone. E sim, ele fez uma selfie em Chernobyl. Né, Garrone? Toy Story 4 estreia dia 20 nos cinemas, a quarto filme da franquia mais famosa de animação da Disney Pixar. Vocês, qual a memória de vocês afetiva em relação a esse desenho, essa animação? Eu assisti Toy Story 1 com 10 anos de idade
E o Toy Story 3 fui assistir quando já era pai, com filhos já. Então é uma saga que meio acompanhou a minha vida, assim. A sua vida toda, né? Isso é muito legal. Eu tive uma experiência similar. Não tenho filhos, mas vi quando era pequena. E recentemente eu lembro de ir comprar toda a roupazinha do Woody pro meu sobrinho. E ele super envolvido com aquilo. Isso é muito interessante mesmo, como uma coisa... E a mesma referência, são os mesmos personagens, é a mesma história, muito legal. A Toy Story me impressionou muito quando eu já não era mais criança, mas eu fiquei muito impressionado. São 2 filmes que eu acho que me impressionaram muito. Esse e o primeiro Jurassic Park, pelo choque com efeito especial, com tecnologia. Tipo, uau, que salto! Que coisa diferente. Isso eu acho que é... O que mais me impressionou foi um filme marcante por conta disso. E, olha, salvou a Disney, né? Apontou, tem uma importância no mundo dos negócios também muito grande, né? Pois é, eu tô dublando, eu sou um dos dubladores do filme, eu tô dublando um dos personagens novos, é o Coelho. Então eu vi o filme, eu assisti ao filme. Enquanto eu dublava, eu não tinha ideia do filme, porque você só dubla as suas ceninhas e é tudo muito restrito, é muito secreto e tal. E quando assisti ao filme, eu fiquei muito impressionado. Não só porque o filme é realmente muito bom, porque tem umas... Ele é muito emocionante, mas ele não é triste. É um filme, assim, que, pelo contrário, ele abre perspectiva para uma porção de coisa depois, assim, é muito legal nesse sentido. E isso que você falou é muito legal, porque a relação dos efeitos... Porque se você for... Eu reassisti todos os Toy Story para poder trabalhar nesse quarto e você comparar o primeiro com a evolução. Nem precisa ser o primeiro. O terceiro com esse, você já vê e fala assim, nossa. É mesmo? A coisa da textura é impressionante, é bem incrível o filme. E o próprio Tom Hanks, que dubla o Woody, né, na versão original, disse que é um dos melhores filmes que ele já viu na vida. E pro Tom Hanks falar um negócio desse... É verdade. Tudo graças ao personagem do Coelhinho, né? Ele ali é que realmente... O Coelhinho, mas o dublador brasileiro do Coelhinho... Não, o Coelhinho... que faz o filme, né? O Coelhinho é o alívio cômico, assim. É muito engraçado. É muito divertido o filme também. E assim, as cenas de emoção são muito emocionantes, as cenas cômicas são muito engraçadas mesmo. Vai todo mundo assistir? Ah, com certeza. Levar a criança para ver. Também. Rocco? Agora que eu sei, vou. Mas antes você não é algo que te tira de casa? Não. Eu vi o primeiro Toy Story, impressionou muito, me lembro. Eu vou pegar uma criança era emprestada de alguém. Ainda no luto de partida do Steve Jobs da Apple, da primeira vez, quando ele foi na Pixar e criou essa maravilha incrível. Foi quase o primeiro longa-metragem em 3D do mundo, né? O primeiro é brasileiro. Foi uma grande surpresa, incrível. Eu só fui ver por causa do Steve Jobs e eu fiquei maravilhado com o filme. Também. Bom, você acha que sofrência é coisa séria? Pois uma universidade no Peru acha que dor de cotovelo é assunto sério, sim, e criou uma aula que ensina a lidar com o fim de um relacionamento. A aula foi batizada de Como Superar o Ex, ou a Ex, né? E faz parte de uma série de workshops de ajuda emocional na Universidade Privada del Norte. O objetivo do projeto é evitar que problemas pessoais afetem o rendimento acadêmico dos alunos. Na verdade, essa aula não é para quem terminou um relacionamento, é para quem tomou o pé na bunda, né? A outra parte envolvida pode matar essa aula, Joel? Acho que a outra parte deveria fazer um workshop de conscientização ali, para tratar com mais humanidade. Aprender um discurso que ofenda menos, né? Não é você, sou eu. Esse tipo de coisa que Ou não, ajuda... né? a Ou pra- diminuir um Super pouco. inovador. Exato. Um curso de indiferença. De indiferença, isso é o que foi chutado, né? Esse precisa desenvolver sua capacidade de indiferença ali, de lembrar, eu sou melhor que isso, vou estar melhor agora, liberdade. Como a Marília Mendonça não está aqui, eu vou perguntar para você, Pedro. Um pé na bunda pode prejudicar a vida profissional da pessoa nesse nível? Tem Quem viveu sabe que dói, né, cara? E agora, falando sério, tem gente que vai para depressão profunda, né? Tem. Eu já vi... Eu nunca cheguei a um caso de depressão profunda. Agora, o final de relacionamentos muito longos, de casamentos, dói. E não dói só para quem deu o pé na bunda, não. Dói para todo mundo, né? Rola um luto ali, de alguma forma. É uma perda. É uma transformação de vida, é uma vida, quer dizer. Agora, faz parte também da vida, né? Vamos para frente. Rocco, você que casa uma vez por semana, me conta. O Rocco é pior do que eu. E a pessoa certa. Como é que você lida com isso? Com o pé na bunda ou na hora de dar um pé na bunda? Você é pragmático ou você é daqueles que sofre?
Por que eu levo o pé na bunda? Não, tô perguntando. Já levei? Nunca me ocorreu. Nunca levou um pé na bunda? Aconteceu, desculpe. Maravilha. Não faz parte da minha vida isso. Olha aí. Brincando. Não, é claro. Não, estou me perguntando, hoje em dia que tem pessoas que publicam tudo nas redes sociais, as coisas boas, as coisas negativas, o dia a dia e tal, se isso é terapêutico ou não. Por que eles fazem? Pôr a dor em público. Antigamente você ligava para uns amigos, assim. Ia beber, né? Hoje em dia, eu ia beber sozinho, ia beber sozinho. Agora você publica tudo e se ajuda? Essa é uma pergunta que eu faço. Eu não sei, eu não faria, então não sei. Quem bota tudo nas redes sociais, se é positivo, podemos dizer que é exibição. Se é negativo, é o quê? Eu acho que Percebeu que o Rocco driblou essa pergunta, né? Driblou, totalmente. Mas Não quis falar. torcedor da Inter de Milão. Mas eu acho que ele, ao mesmo tempo, ele respondeu, entendeu? É uma coisa pessoal. Mas isso é Ele não um vai- assunto muito bom. Mas eu acho que as redes atrapalham essa vivência psicológica da pessoa. Eu acho que ela se torna mais ansiosa e Deve ser cada caso é necessitando um da caso, afirmação alheia. Você tem Eu séculos... acho que é a falta da amizade mais profunda e presencial e uma tentativa de jogar isso para uma coisa meio nebulosa, meio coletiva, mas que só aumenta a ansiedade ali das pessoas. Tem um problema que, assim, as redes sociais fazem com que a pessoa ou consiga rapidamente alimentar sua autopiedade, né? Aquela coisa de tô sofrendo, gente, me ajuda, sei lá o quê. Ou o contrário, que Mas é é vazio, né? Mas é. ou a necessidade de se mostrar feliz automaticamente. Tomei um pé na bunda, mas olha aqui, tô bebendo, tô esquecendo, tô vivendo. Renata, você já teve que fazer cobertura em Brasília com dor de cotovelo? Não. Não? Desde que eu fui para Brasília, eu tô casada e tá tudo bem. Tá plena. Nesse caso, eu tô plena. Mas o que eu achei interessante nessa história é que a gente tem séculos e séculos, de gerações e gerações, em todos os continentes, tentando resolver o pé na bunda. Que afinal, né, todo mundo em algum momento da vida passa. E aí o que faltava era uma faculdade parar e falar, não, agora eu vou estudar esse assunto e vou resolver. Eu acho um pouco curioso. Não sei se vai dar certo. Universitário, né? Que a peguete de 2 meses parou de responder no WhatsApp, né? Esse é o pé na bunda do estudante Mas universitário. quando você é universitário, você não tem realmente, né, experiência suficiente para saber que o teu eu do futuro podia chegar para você na universidade e falar assim, cara, Nada não disso sofre, não. importa. Calma aí. Espera. Semana que vem você já vai estar em outra. A gente também não pode misturar. Estamos falando aqui de pés na bunda bem mais sérios do que o que se vive quando você está na faculdade, né? Aquilo parece que dói, mas é só drama adolescente mesmo. É verdade. Se você está na sofrência, se inscreve no canal. A gente tem sempre vídeos novos e vamos te ajudar a passar por essa fase com muita notícia. É o melhor que a gente pode oferecer. O nosso programa de hoje, para quem não é membro, fica por aqui. E para quem é, a gente vai começar agora a conversar sobre Telegram. É isso mesmo, o aplicativo que era usado pelos procuradores da Lava Jato. Valeu, gente, e até segunda que vem. Se você é membro, fica aqui que vai ter mais programa por aí. Tchau, tchau. A gente vai continuar na porrada ideológica por mais de 3 anos e meio, né? Acho que a história futura da humanidade vai ser só isso, cada vez mais. 3 anos e meio? Eu acho que vai ser muito mais. Eu tô cansado, tô desanimado. Acho que vai ser muito A religião precisa voltar, é o único jeito disso aí diminuir um pouco. A religião. Mas aí eu me ferrei, né, cara? Se a única saída é a religião. Eu acho que ainda vai Ou então um presidente que chegue muito popular, abraçando um pouco das duas áreas.